Muito boa noite, pessoal, bem-vindos. Estamos começando mais um programa, né? Uma live que a gente sempre está querendo fazer à noite, às 8h30, na quinta-feira. É um programa semanal da Folio Invest. Eu sou Hamilton Ribas. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Sócio fundador da equipe Trader e analista de investimentos na Folio. É uma plataforma de recomendações querendo fazer e análise de investimentos. Quinta-feira. Do meu lado, Joel. É um programa semanal. Pessoal, boa noite. Da Folio Invest. Como o comentou, meu nome é Joel. Eu sou Hamilton Ribas. Boa noite, pessoal. Bem-vindo, fundador da equipe Trader e analista de recomendações de investimentos. É uma plataforma de recomendações querendo fazer e análise de investimentos. Quinta-feira. Do meu lado, Joel. Programa e hoje a gente está semanal trazendo para vocês da Folio um assunto bem legal. Eu sou Hamilton Ribas. Boa noite, pessoal. Bem-vindo, fundador da escolheu equipe Trader e as analista de recomendações investimentos. a gente vai falar daqui a pouquinho. É uma plataforma de recomendações querendo fazer e análise de investimentos. Que muitas pessoas, do lado, Joel. Programa e hoje a gente está semanal trazendo para vocês da Folio um assunto bem legal. Eu sou Hamilton Ribas. Boa noite, a gente fala os valores, as recomendações, a gente vai todo mundo pega uma plataforma de recomendações querendo fazer e análise de investimentos. Certo. Agora sim. Desculpa, pessoal, ajustamos aqui o som. Então, como eu estava falando, a Bolsa de Valores é encarada pelas pessoas como um local de muito misticismo, de risco. As pessoas comentam muito entre si, numa roda de amigos, elas ouvem, poxa, tal fulano perdeu muito dinheiro, não vou entrar nesse investimento, é muito arriscado, né? Isso cria uma certa barreira nas pessoas, né? E a grande culpa desse medo de entrar na Bolsa de Valores é a falta de conhecimento. Então, o propósito dessa aula é trazer o conhecimento para você. A gente selecionou 8 dúvidas principais. É claro que existem várias outras dúvidas que a gente vai tratar também no final da palestra. A gente pode bater um papo sobre elas, né? A gente selecionou algumas que são mais frequentes, tá bom? Então a palestra é bem dinâmica, a gente vai seguir alguns slides e depois a gente abre espaço para vocês também perguntarem sobre qualquer dúvida. É um espaço bem democrático agora, tá bom? Pessoal, obrigado aí pelo feedback em relação ao áudio. Já tá resolvido, tô vendo o feedback de muitos aí. Abriu espaço também para vocês citarem outras dúvidas, né, que vocês têm no mercado. A gente, como o Hamilton falou, separamos 8 principais dúvidas, até por conta do tempo, né? Inclusive nem vou me estender muito aqui na explicação, mas a gente quer abrir espaço para essas dúvidas que vocês vão ter que não vão ser comentadas aqui. Tá? Outras dúvidas que não vão ser comentadas aqui, a gente pode responder vocês aí de uma forma bem dinâmica e, como o Hamilton falou, democrática. Então fique à vontade e pode mandar as dúvidas, tá bom? Beleza. E antes de mais nada, inscreva-se no canal da Folio, dê um like também para nós, se você gostar, né? Se você não gostar, depois você pode tirar esse like, dar um dislike. Compartilhem também com seus amigos, pessoas que querem investir na bolsa, mas tem medo. Então, o intuito realmente é trazer conhecimento, levar conhecimento para vocês e que todo mundo tenha a Bolsa de Valores também como uma forma de investimentos, tá bom? Vamos lá! Então, a gente vai seguir alguns slides. Deixa eu pegar aqui o primeiro. Vamos lá. 8 principais dúvidas dos investidores e traders. Né? Como os investidores de renda variável podem melhorar seus resultados, tirando as dúvidas comuns e se autoconhecendo. O que a gente quer dizer com se autoconhecendo? Porque na Bolsa de Valores você é desafiado diariamente. E se você não se conhecer como investidor, como pessoa, muitas vezes você deixa de ganhar uma oportunidade de ganhar num investimento, né, por falta de conhecimento de você mesmo. Então, isso que eu quero dizer, se autoconhecer. Você vai ser testado por diversas vezes para tirar um stop, para de repente sair antes da operação, fazer saídas antecipadas. Às vezes você vai ser desafiado diariamente, então você tem que se conhecer para não cair em armadilhas. Então, vamos lá. Bom, o aplicativo ele já está disponível. Para quem não sabe, a Folio tem aplicativo na Apple Store e na Google Play. Se você quiser, pode baixar, experimentar grátis o aplicativo. Depois a gente vai mostrar também
com mais detalhes a plataforma. Bom, só um pequeno resumo aqui, eu sou instrutor de traders desde 2006, hoje eu sou analista de investimentos, o ano passado eu deixei de ser agente autônomo de investimentos, fui agente autônomo por 8 anos e sou formado em economia pela Universidade Estadual de Londrina. Joel, instrutor de traders, investidores desde 2015, ele é trader especialista em swing trade, position trade e ele é expert em trade system e automações de operações, os robôs, tá? E hoje ele é assistente de análise. Muito bem. Então vamos começar. Beleza, tá tudo certo, né? Essas são as 8 dúvidas que a gente vai abordar nessa palestra. O valor mínimo para investir, quanto tempo leva para ganhar dinheiro, quanto consigo ganhar na bolsa, preciso acompanhar o mercado o dia inteiro, posso trabalhar e investir ao mesmo tempo, qual tempo gráfico é melhor para operar, isso aqui a gente vai mostrar no gráfico, fica um pouco mais fácil, né? Qual é o equipamento necessário e para finalizar, como definir os alvos de lucro e prejuízo. São perguntas desafiantes, algumas são fáceis, outras são um pouco mais complicadas, né, Joel? Sim, mas assim, eu acho que não vai ser tão complicado de explicar, aquela câmera lá, né? Não vai ser tão complicado de explicar para vocês, porque eu acredito que grande parte de vocês aí, alguns estão vivendo na pele isso, né? Durante o dia a dia, né? Como que durante uma operação, como que eu faço para definir os alvos, né, da operação. Então, mostrando aqui na prática para vocês, acho que vai ficar mais claro. E, bom, isso aí, vamos lá, acho que... Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, primeira dúvida. Antes de começar, a gente vai estimar em 50 minutos a palestra, tá bom? E vai dar um espaço de 10 a 30 minutos para tirar outras dúvidas sobre investimentos. Porque a gente sabe que muitas pessoas têm muitas dúvidas, não só as que a gente vai abordar aqui com vocês, ok? Então a gente vai deixar um espaço depois, vocês vão perguntar, a gente vai ajudar vocês aí nessas questões. Primeira dúvida, qual o valor mínimo para investir? Qual é o valor mínimo? Então, para começar a falar sobre isso, eu coloquei aqui exigido versus recomendado. Porque assim, para você investir na bolsa, tem o valor necessário. Para você comprar uma ação, por exemplo, se você quiser comprar uma ação de 6 centavos, você pode comprar. R$1, por exemplo, você pode comprar. Mas você tem que fazer sempre um cálculo de quanto vai custar, de corretagem, emolumentos. Você tem que fazer esse cálculo. Porque se você começa com pouco capital, né, você pega essas ações de pouco centavos e entra com um valor financeiro, por exemplo, que eu coloquei aqui abaixo de R$500, fica um pouco inviável devido aos custos. Sim. Eles começam a representar uma parcela muito grande do seu dinheiro, né, do dinheiro que você investiu. Então, o custo de corretagem, quando é um valor abaixo de R$500, R$700 para ações, né, quando é abaixo desse valor, ele fica complicado, tá? Não é que você não possa investir. Você pode, mas ele começa a custar, o custo de corretagem ele começa a representar muito do seu investimento. Sim. Bom, então eu coloquei aqui exigido, depois eu vou falar do recomendável, tá? Primeiro eu vou falar do exigido. Antes da gente falar também sobre os valores, é bom você entender se você quer especular na bolsa ou quer fazer um investimento de longo prazo, deixar para alguns anos, 2, 3, 4, 5 anos. Isso é importante saber, porque quando você especula, você vai buscar poucos centavos nas ações ou poucos pontos nos contratos futuros, tá? Então a oscilação você vai ganhar rapidinho. E aí você vai usar alavancagem também, né? Você pode, por exemplo, com ações, com R$500, você pode alavancar para 5 mil, por exemplo, 10 vezes a mais. Isso te permite um poder de comprar mais ações, né, ou vender, um poder maior, né, de você poder alavancar seu capital quando você está especulando. Agora, no longo prazo, sua visão de longo prazo, comprar ações e deixar, aí começa a ficar um custo, ele começa a diminuir. Porque você vai ter um ganho de, sei lá, vamos supor, 20% em um ano. Você consegue ter um custo não muito representativo, porque você vai ter um ganho muito grande no longo prazo, né? A sua mentalidade for de longuíssimo prazo, você deixar por 3, 4 anos,
uma ação vai oscilar, digamos, 100%. Muitas vezes ela oscila 100%, um prazo aí de 2, 3 anos. Então, essa é a ideia, né? Se for especulação, você pode usar alavancagem, que é operar com o dinheiro da corretora. E aí o valor a gente colocou aqui entre 500 e 10 mil reais, tá bom? Esse é um valor assim, estimado. Claro que tem algumas pessoas que podem começar com mais, outras com 5 mil. É sempre você que vai fazer uma autoanálise, mas esse é um valor médio aí. Agora, a margem, que é o valor, é a mesma coisa. A gente fala em margem para operar mini contrato futuro. Então a gente colocou aqui, ó, margem de day trade para mini contrato futuro, índice e dólar, R$80. Essa é a margem, ou seja, o valor que você precisa ter em conta para operar um contrato futuro de índice ou dólar. Aí nos contratos cheios, que são também de índice dólar, a gente só colocou o contrato de índice dólar, hoje é 375 por contrato, e o lote, né, que são 5 contratos, aqui eu coloquei 375 vezes 5, 1.870. Isso aqui seria um lote de 5 contratos de índice ou dólar. Bom, e aí nós temos para posição, importante vocês saberem o seguinte, quando você opera day trade, a margem, ou seja, o valor que você precisa ter em conta, ele é menor, né? A gente coloca aqui R$80. A margem é R$80 para day trade. Agora, quando você passa de um dia para o outro, né, você comprou hoje, quer vender amanhã, aí a gente chama posição. E aí o custo ele é da própria Bovespa. E aí eu coloquei um link para vocês verem, né, que vai direto para o site da Bovespa. Uma tabelinha aqui. Na verdade é um PDF que ele vai mostrar o valor exato da margem de posição. Ó, as informações abaixo são referências dadas pela B3, estão sujeitas às oscilações. Todo dia tem uma oscilação. Quem quiser pode até tirar um print aí, né, para vocês levarem com vocês. O dólar mini é de 5 mil, o mini índice Bovespa é 2.600, o dólar comercial, esse aqui é o dólar cheio, 5 contratos. Lembra que eu falei que o cheio ele é negociado de 5 em 5 contratos, né? O lote ele é de 5 em 5 contratos. Aqui seria 375 por contrato. Tá? Então o lote seria 5 contratos, é 1.870 no day trade. Para a posição, hoje no caso, está em 25.334 para o dólar, para índice Bovespa 13.390. E aí nós temos outros ativos como o S&P 500, milho, boi gordo, ok? E aí tem, por exemplo, aqui eu coloquei uma tabela de cupom cambial. São outros tipos de contratos que a gente não vai mostrar para vocês, não vai entrar nesse tema. A gente vai focar mais em ações e contrato de índice e dólar, tá bom? Beleza, pessoal? Então, o valor mínimo, como eu falei, são esses aqui, para ações entre 500 e 10 mil, e a margem day trade, esses valores. Mas uma coisa que é importante, você tem que entender quanto você está disposto a perder. Quando você entra na bolsa, você tem que ter claro, não exatamente o quanto você quer ganhar, mas o quanto você está disposto a perder. Por exemplo, eu tenho 50 mil, vou colocar na bolsa 5 mil e eu não posso perder mais de R$1.000. Você faz um cálculo. Então você deixa esses R$1.000 como se fosse o custo de aprendizado ali também, né? E não pode perder mais do que isso. Não deixe um prejuízo muito grande acontecer na sua conta, porque ele pode desestimular, pode abalar seu emocional, você fica descontrolado e já não começa a operar com técnica, tá bom? E também é importante a gente saber que tem a fase de aprendizado e também viver de trade, tem diferença. Porque no começo você está aprendendo, então você não precisa pôr muito dinheiro. O objetivo vai ser aprender. Você não quer saber de ganhar, não quer de viver de trade, você quer aprender. Depois você pode se dar o luxo, né, de viver de trade e tudo mais. E o valor recomendável? Eu sugiro para vocês, nesse caso do valor recomendável, para a Bolsa de Valores, você pensa assim, está começando 10/1, ou seja, 10% do seu investimento total, coloca na Bolsa de Valores, 90% coloca em renda fixa, fundos,
Os COIs também, que são produtos bem legais, certificado de operação estruturada. Você tem também fundos imobiliários, né? Renda fixa tem um universo muito grande, tesouro direto, né, João? Sim, tem bastante aplicação. E é importante isso que o Hamilton está falando, porque se você acabar perdendo esses 10%, os outros 90% vai estar lá rendendo. Ou seja, vai equilibrar a balança, né? Até porque a renda variável leva um tempo. Tem pessoas que às vezes já entra perdendo, né, no início. É muito comum acontecer isso, tá bom? Então é por isso que a gente já recomenda que você coloque só esses 10%, tá bom? Então é normal ter essas perdas no começo, ou às vezes vai empatar no 0 a 0, vai acabar perdendo na corretagem. Então não é as mil maravilhas já no começo, né? Então é bem importante para que você, ao mesmo tempo, não quebre a sua conta e não fique desanimado, não queira desistir da renda variável, né? Até porque você vai estar ganhando do outro lado, vai dar uma equilibrada até também nos seus sentimentos, até para os seus fatores emocionais, psicológicos aí, no dia a dia das operações também, vai dar uma boa estabilizada, tá bom? Então é bem importante ter esse gerenciamento, na verdade, isso se chama gerenciamento de risco. Isso a gente vai falar também, né, nos outros slides. Sim. Sobre gerenciamento. Então vamos lá, continuando. Renda fixa, como CDB, LCI, debêntures, em torno de R$1.000. Debêntures em torno de 1.500, tá? CDB, R$1.000, eu vi hoje, inclusive eu vi por R$1.000. LCI, LCA, CRI, são siglas para investimentos de renda fixa, CRI, CRA. E eu vou dizer que é em torno de 5 a 10 mil, tá bom? Todo dia muda, mas em torno de 5 a 10 mil você consegue investir. Fundo de investimento também você pode investir a partir de R$500, a maioria ali 1.000, em torno de 1.000, alguns 2.000, depende do fundo, mas o mínimo é isso daí. Como eu falei, a apresentação vai ser mais focada em trade, mas é bom vocês saberem também o valor de renda fixa. Segunda pergunta, quanto tempo leva para ganhar dinheiro na bolsa? É uma pergunta que tem muitas perguntas que a gente vai responder para vocês que são dificílimas de ter certeza. Por quê? Porque como é que eu vou saber quanto tempo leva para uma pessoa se ela, por exemplo, estuda, mas ela não pratica, tá? Então, sempre que vocês estudarem, vocês têm que levar e depois na prática, né? Porque não adianta chegar na hora das operações e fazer diferente do planejado. Então eu coloquei assim, dedicação versus talento nato, por quê? Porque é difícil a gente falar que alguém tem talento nato para a bolsa. Eu, sinceramente, não acredito muito. Eu acredito que tem dedicação, o cara que estuda, o cara que é disciplinado, o cara que leva a sério, responsável, né, não tira stop, faz a coisa certa. Então ele se dedicou. Não acho que seja exatamente um talento nato, né? O Neymar, por exemplo, ele treina todo dia, lógico que ele é diferenciado, deve ter um talento diferenciado aí, mas treina pra caramba, não vem do nada, né? Esse talento que ele tem, essa diferenciação. Então tem que estudar, né? Achar que é só dar uma lida, algumas coisas assim, fazer um curso ou outro, que já vai conseguir investir, eu sou meio desconfiado, tá bom? Eu sou meio desconfiado, eu acho que para você ser um trader mesmo, você tem que se dedicar bastante. E a expectativa versus realidade, porque assim, a gente vem para a bolsa acreditando que é muito fácil também, a gente vem com medo e ao mesmo tempo a gente vem com aquela expectativa, pô, dá para ganhar muito dinheiro, já vi pessoas que ganharam bastante, meu amigo ganhou um trade lá e deu 100%. Então, mas na realidade, vocês vão ver que é um ambiente bem complicado, é bem arriscado também. Por isso que você tem que saber onde que vocês estão investindo. Então, dedicação, um estudo, você vai entrar com expectativa, mas vai ter uma responsabilidade maior, né? Então, a realidade é que realmente é complicada a bolsa, mas dá para ganhar dinheiro, tá ok? Tem um estudo que, se eu não me engano, é do Daniel Kahneman, que ele fala o seguinte: para você ser um mestre, um profissional muito gabaritado, você leva em torno de 8 a 10 mil horas de estudo, tá ok? Lógico, algumas pessoas podem durar mais, outras pessoas levam menos, é muito relativo. Mas é um estudo que eu quero que vocês saibam, né? Que o
o autor ele diz que leva em torno de 10 mil horas para você ser um trader. Não é trader que ele fala, é uma profissão de alto desempenho, como se fosse um profissional altamente gabaritado. E eu falei aqui um ano, eu coloquei aqui um ano, por quê? Porque é um tempo de você aprender a investir, a estudar, a se conhecer. Então, pelo menos um ano, até você chegar nessa fase, depois de um ano, e passar, sobreviver realmente. E aí depois você pensar, puxa, agora realmente entendi, vou começar a investir na bolsa mais seriamente, porque eu passei por esse período. Porque muitas pessoas entram na bolsa e acabam saindo antes do primeiro ano. Então, por quê? Porque elas querem ganhar rapidamente. Elas querem, poxa, fazer como um amigo que falou que ganhou lá 200%. Você tem que dar um tempo de estudo, tá? Depois de um ano, se você sobreviver pelo menos a um ano, quer dizer que você já está na frente de muitas pessoas. Já passou a média das pessoas que investem na bolsa. Essa é uma realidade trágica, tá? Mas é bom que vocês saibam que realmente é assim que a bolsa de valores funciona. Para jogar em pratos limpos, pessoal, é o famoso tempo de tela, tá bom? Vocês têm que ter um tempo de tela, eu digo isso por experiência própria. Quando eu entrei aqui no grupo, né, Equipe Trader e tudo mais, não só assistindo os cursos que tinham na época, mas eu tive que ir na prática também, né? Eu tive que ir lá estar operando, muitas vezes em contas reais, contas demo, conta real para poder moldar também o psicológico. Mas acho que o tempo de tela é o principal, o conhecimento, a informação que você vai buscar e a aplicação também nesse tempo de tela. Até porque, aquilo que o Milton falou, né, nesse primeiro ano que muita gente quebra, porque o cara ele não pega, né, ele não vai, não estuda, não tem esse tempo de tela, esse tempo de treino, de simular as operações, né? Simplesmente ele já pega, já vai, começa a investir o dinheiro, muitas vezes com conhecimento bem superficial e realmente vai acabar perdendo dinheiro. Quem que com um ano de faculdade já vai querer ser advogado? Né? Nem pode, né? Então precisa de um tempo, né? Precisa de um tempo de tela aí, assim como qualquer outra profissão. Exatamente. Não tem como um médico chegar com um ano e meio e querer operar uma pessoa, né? Ela tem que passar por uma faculdade, depois uma residência, e aí ele começa a ver as outras pessoas, os outros médicos operando, faz um pouquinho ali, até ele conseguir operar, por exemplo, um cérebro, que é uma operação bem mais arriscada, tá? Então, beleza. Empresa real e metas gradativas. Você tem que encarar a bolsa de valores como se fosse uma empresa, porque uma empresa, você abre ela, você tem que pagar um custo para abrir, você tem que contratar um funcionário. Vamos supor aí uma barraca de cachorro-quente. Vamos supor uma barraca de cachorro-quente. Você vai começar a comprar lá 10 pães, vai formar uma carteira de clientes, vai vender, vai ter um lucro, aí você aumenta esse estoque para 20 pães, começa a investir um pouco em marketing e começa a trazer mais clientes, de repente você amplia o seu ponto e aí você vira uma referência depois na sua empresa. Então você tem que tratar o investimento em bolsa como empresa, com passo a passo. Não queira de cara ser uma IBM, uma Apple. Então você pensa no começo, eu estou aqui começando gradativamente, né? Você vai colocar metas gradativas. Primeiro mês, eu quero sobreviver, eu quero aprender. Segundo mês, vou aprender mais um pouco. E aí você coloca um dinheiro na bolsa, vai aumentando pouco a pouco até você entender todo o jogo. E, lógico, depois você permite para você mesmo, né? Você permite colocar um dinheiro cada vez maior. Bom, setup perfeito versus estrutura psicológica e gestão de risco. Muita gente procura o setup perfeito. O que é setup? Setup é uma forma de operar na bolsa. É você encontrar padrões, encontrar uma técnica que vai dizer para você onde que é para comprar, onde que é para vender. Mais importante do que buscar o setup perfeito é você ter o quê? Uma estrutura psicológica forte. O que eu quero dizer com isso? Você se conhecer, você entender aonde estão suas fraquezas, mapear suas fraquezas para que num desafio, num trade mal sucedido, você não perca a cabeça. Então isso é o mais importante, ter primeiro a estrutura psicológica e principalmente gestão de risco. Você não se arriscar tanto,
nas operações, entender que você está ali aprendendo, tá ok? Então, esse é o mais importante, que muitas vezes é negligenciado. As pessoas procuram muito o setup perfeito, elas querem achar qual que é o setup que dá 95% do acerto, 100% do acerto. Então eu sou muito contrário a essa ideia de que há um setup perfeito. Todo analista, todo trader, todo gestor de fundo, o profissional mais gabaritado do mercado, o cara que tem 20 anos, vai errar na bolsa, não tem como. Vai errar, vai perder algumas operações e ele sabe que no final de muitas operações ele vai sair com lucro. Nessas horas que ele perde, ele já tem uma estrutura psicológica ali enraizada, ele já sabe que ele não vai perder a cabeça, não vai começar a alavancar mais, a gestão de risco já está bem definida, já sabe quanto perde na operação, já sabe o limite do financeiro em cada operação. Isso é mais importante do que chegar ali, pô, eu quero buscar o setup perfeito e ganhar muito dinheiro. Não, então antes você tem que fazer a lição de casa, que é ter essa estrutura psicológica enraizada em você, tá? E o mercado não se importa com suas últimas operações e não se comporta de acordo com elas. Isso aqui também é um fator psicológico. A gente pensa, puxa, será que o mercado tá com uma câmera aqui em cima de mim? Pô, tá vendo na webcam o que eu tô fazendo, minhas operações? Às vezes a gente tem essa mania de perseguição. O mercado tá me perseguindo, tô errando as operações, tá me perseguindo. Poxa, mas não tem nada disso, tá? Ele não se importa com você. É um mercado que você pode ser o cara mais influente do mundo. Você pode ter amigos, pode ser um cara bem sucedido numa empresa. Se você fizer errado na bolsa, se você não souber operar na bolsa, você vai acabar perdendo dinheiro da mesma forma que o cara que for, sei lá, um cara mais pacato, mais humilde. Então não tem diferença nenhuma, não tem diferença de sexo, de raça, de religião, de política. Ele é democrático, né? Ele pode ser democrático no sentido de fácil de você ter acesso, e ele pode ser muito também cruel. Ele pode ser cruel com as pessoas, da mesma forma que ele também é um mar de oportunidades. Consistência é fundamental, não tentar ganhar de uma hora para outra. Consistência. E bolsa é investimento de longo prazo. Por que é investimento de longo prazo? Porque você tem que pensar o seguinte: eu não vou ganhar de um dia para o outro, eu vou ganhar daqui 1 ano, 2 anos. Com operações de curto prazo, você vai ter um montante grande no longo prazo. É esse sentido que eu quero dizer quando a bolsa é de longo prazo. Não é você comprar uma ação e simplesmente largar. É você acompanhar a movimentação do dia a dia. Não precisa acompanhar todo dia também. Fazer algumas operações no curto prazo, essa é a ideia. Pensando que no longo prazo você vai ter um grande retorno, vai alcançar independência financeira, vai poder viver de renda e tudo mais, tá bom? Vamos dar uma avançada. Terceiro tópico: quanto consigo ganhar na bolsa de valores? Eu coloquei aqui o seguinte: hoje a gente tem a alavancagem, que é a margem reduzida. Margem, como eu falei lá atrás, é o valor para você operar o contrato futuro, tá? E a alavancagem é para você ter um dinheiro maior na corretora. A alavancagem é como você emprestasse o dinheiro da corretora para operar mais. E é difícil falar quanto você vai ganhar exatamente. Poxa, eu vou ganhar daqui um mês 2%, 4%. É muito complicado eu falar, é muito perigoso eu dar certeza para vocês. Então assim, eu coloquei estimado 3 a 5%. Vamos colocar assim uma meta moderada para arrojada. 3 a 5% é uma meta que você pode buscar depois de um tempo, não é de início. Moderada para arrojada. Claro que você pode ganhar muito mais e também pode perder. Nunca a gente vai dizer que é exatamente isso. Por quê? Porque você só vai saber, na verdade, você só vai saber depois de você operar. É diferente da renda fixa que você já sabe, na hora que você compra o investimento, você já sabe quanto ganha, né, João? Sim, sim. É importante citar aí também, pessoal, que esse 3 a 5% ao mês, primeiro de tudo, tá? Não é garantia de nada, não quer dizer que vocês
vão ganhar isso, né? Operando no mercado de ações. Pode ser que ganhe mais, pode ser que ganhe menos, pode ser que não ganhe nada, fique no prejuízo. Porém, esse dado que a gente colocou aí é baseado no que a gente tem vivenciado dentro da Folio, ou seja, os resultados que temos conseguido lá dentro da Folio, através do swing trade e também do position trade, tá bom? Então, por isso que a gente colocou lá, ações 3 a 5% ao mês, baseado nesse fato, né? É um fato. Depois a gente vai mostrar para vocês essa curva de rendimento que a gente tem conseguido, tá? Então, só para esclarecer, acho que o pessoal deve estar se perguntando onde vocês arrancaram, né? Esse 13 a 5%. É de acordo com o que a gente tem conseguido, tá bom? O que o Joel está citando é a nossa performance. A gente colocou aqui no menu da Folio, né, o menu Performance, o quanto a gente tem tido de resultado desde janeiro de 2015 a 2017. É uma curva de performance. Hoje está em 146. É estimado aí a 3 a 5% ao mês, tá? A média, né? Sim. 3 a 5% ao mês. A gente tem até ali, né? Média por recomendação 4,6, né? Então, isso é por recomendação com ganho, tá bom? Que a gente fez essa média aí. Então, assim, é esse valor mais ou menos no mês, tá bom? Esse valor mais ou menos no mês. Ali tá por cada recomendação. E no mês a gente tem cerca de umas 40 recomendação, até mais. Em day trade a gente colocou aqui um saldo de 1º de setembro a 4 de agosto. Outubro. Mini dólar 79 pontos, mini índice 245. Isso aqui, sempre quando eu falo sobre rentabilidade, eu tenho que avisar muito vocês que rentabilidade passada nunca é garantia de rentabilidade futura. Eu sei que gera uma expectativa de que, se está falando que ganhou isso, depois vai ganhar exatamente o mesmo. Mas na Bolsa de Valores, tá tudo certo, conexão? Tá normal, né? A gente vai ver agora. Na Bolsa de Valores é muito difícil você garantir. Nunca a gente vai garantir. Nunca a gente pode falar, você vai ganhar exatamente isso esse mês. Mas uma coisa é certa, tem que tentar. E aí quando você fizer os investimentos, passou ali 2 meses, 3 meses, aí você vai saber exatamente o quanto rendeu. É diferente de renda fixa que você já sabe antes. Na bolsa você vai saber depois. Então tem que ter esse esclarecimento. Eu vou saber como que eu vou saber? Depois que você operar. E claro, aí todos os esforços, né, da Folio, que é a empresa de análise e recomendações, todos os esforços vão ser para você ganhar dinheiro. Sim. Obviamente que a gente está aqui para você ganhar dinheiro. Nunca nós estamos aqui trabalhando para quê? Para vocês ganharem dinheiro. Até porque o que está ali que a gente mostrou para o pessoal é uma curva de mais de 2 anos, né? 2 anos e meio. Então por isso que a gente já estabeleceu lá, mostrou a média de 3 a 5% ao mês. Mas realmente, né, para você saber o quanto você vai ganhar, você vai ter que operar, vai ter que colocar a mão na massa. E esses 3, 4 meses acho que já é o suficiente para ter uma ideia nos próximos, né, futuros meses aí. Apenas uma ideia, né? Ou seja, uma probabilidade, nada garantido. Exatamente. Vamos lá, voltando à nossa apresentação. Quanto que eu consigo ganhar e tal, né? Falei de 3 a 5%. Agora deixei um cálculo aqui. Para você operar um índice, lembra que eu falei que era de R$80, né? O mini índice. E quanto você ganha? A cada 5 pontos, você ganha R$1. Então, se você ganha 100 pontos, você ganha R$20. No dólar, você ganha R$5 por meio ponto, que é a oscilação mínima do dólar, meio ponto. E se você ganha 10 pontos, você ganha R$100. Assim, R$10 por ponto, ok? Que se R$5 é por meio ponto, então R$10 por ponto. Se você ganha 10 pontos, R$100, tá? Se eu preciso de R$80 para investir na bolsa, aí que vem o cálculo aqui, ó. Se eu preciso de R$80 para investir nos contratos, que eu coloquei aqui, R$80 para investir em contrato de índice dólar, quer dizer o seguinte, 400 pontos no índice ou 8 pontos no dólar, quer dizer que você ganha ou perde 100% do capital. Quer dizer que você ganha ou perde 100% do capital. Portanto, cuidado. Da mesma forma que você pode ganhar, você também pode perder. É óbvio que todos os esforços da Folio, todo mundo só quer ganhar, né? Mas é bom sempre saber que também pode perder.
Beleza, vamos passar para a quarta pergunta. Precisa acompanhar o mercado o dia inteiro? Não necessariamente. Por quê? Porque se você opera, por exemplo, a swing trade, que são operações que duram uma semana, 3 semanas, às vezes um mês e meio, né? Swing trade, você geralmente pode operar à noite, você pode, por exemplo... Quer ver? Trazer a câmera aqui. Ah, é. Põe a câmera. Pronto. Então, se você opera swing trade, operações mais duradouras, você pode operar à noite. Deixa sua ordem lá no home broker, 8 horas da noite, a hora que você chegar no trabalho, dá uma descansada, dá um intervalinho ali com a família, coloca a operação, coloca a recomendação da Folio ou uma análise que você mesmo fizer, tá ok? E assim, para quem opera day trade, aí é um pouco mais complicado. Se você opera day trade, eu até coloquei uma figurinha de alguém estressado aqui. Porque no dia a dia, se você está ali trabalhando e tem que entregar de repente um projeto em tempo hábil, né, em tempo rápido para o chefe, tem que fazer alguma coisa acontecer rápido, o day trade ele pode te deixar um pouco nervoso. Então, isso você tem que analisar. Se for operação mais longa, não tem tanto problema, porque você pode fazer à noite. Mas se for day trade, aí você tem que se adequar. A rotina sua, você tem que fazer um ajuste. Poxa, se eu tenho que entregar um projeto, um trabalho e tal, deixa um pouco de lado as operações, porque senão você pode estressar, perder o foco, perder a produtividade no trabalho. Então, não necessariamente, você não precisa acompanhar o dia inteiro, porque as oportunidades aparecem, sei lá, uma vez a cada dia, no swing trade, por exemplo, né? É que depende dos ativos, né? Do swing trade, uma média de 2 a 3 operações por dia que a gente tem. Uhum. Mas o que acontece que eu vejo muito, né? Grande parte do pessoal que acompanha a Folio, né, recebe aí as recomendações, eles acabam optando mais por operações de compra, né? Acho que até é muito comum isso na mente do brasileiro, né? Até porque não conhece, vê na descoberta e tem um receio de para vendido e tudo mais. Então tem essa questão, né? Ele vai selecionar as operações. Então o swing trade é mais tranquilo por conta disso, além de ser poucas recomendações, o cara ainda vai acabar selecionando. Já o day trade, realmente, day trade não dá para poder operar olhando para uma tela, trabalhando desse jeito, porque exige muito da pessoa. O que você pode fazer, até depois a gente vai comentar da Folio, é deixar o trabalho pesado pra gente, tá? Isso. Até porque a gente envia as recomendações e basta apenas você abrir, né, o seu celular ou no seu computador, o home broker e operar. Não precisa abrir o gráfico, ficar olhando, ficar lá tentando, esquentando a cabeça, se preocupando. A gente faz esse trabalho pesado para vocês, tá bom? Então essa é a ideia da Folio em relação a essa questão das operações de day trade e também no swing trade, né? A gente também faz o mesmo trabalho. Isso aí, perfeito. Bom, vamos lá. Quinta dúvida. Qual tempo gráfico é melhor para operar? O que é tempo gráfico? Deixa eu pegar aqui o home broker, um pouco da plataforma. Deixa eu só... Ó, o tempo gráfico, pessoal, é exatamente um candle. Por exemplo, esse candle verde, isso aqui é chamado de candle, candlestick. Quer dizer que nesse candle, como ele é período diário, o gráfico aqui é período diário, quer dizer que cada candle, cada barrinha dessa aqui, representa um dia de negociação. Se eu coloco 5 minutos... O som? O que aconteceu com o som? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês vão dando feedback para nós aí, por favor. É lógico que eu vou mostrar muito rapidamente aqui, porque nem é o propósito da sala, tá? Dessa aula. Mas só para vocês saberem. Aquele período do diário, ó, esse gráfico aqui, ó. Desculpa, esse candlestick, só esse vermelho. Se eu coloco o gráfico de 5 minutos, eu estou dizendo que aquela barrinha azul, desculpa, aquela barrinha vermelha representa, no gráfico de 5 minutos,
é toda essa movimentação. Tudo isso daqui. Eu vou explicar muito rapidamente, porque como não é o propósito dessa aula, mas assim, entenda o seguinte, no gráfico de 5 minutos, cada candle representa 5 minutos de negociação. No gráfico de 1 minuto, por exemplo, cada candlestick representa 1 minuto de negociação. O gráfico mais utilizado é o gráfico diário. Nesse caso aqui, esse vermelho representa uma queda no dia. Se eu quiser ver o que aconteceu dentro do dia, aí eu vou para o tempo gráfico intraday, o gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15. E aí nós temos a pergunta, qual tempo gráfico é melhor para operar? Então depende do seu perfil e prazo operacional. Para responder essa pergunta, você tem que entender qual é o seu perfil. Se você é um day trader, gráfico de 1, 5 ou 60 minutos. Tudo isso daqui é uma sugestão, é o que a gente traz de experiência. Claro, tem pessoas que vão se adequar melhor ao gráfico de 2 minutos, tem pessoas que vão gostar mais do de 15. É uma sugestão, não é uma verdade absoluta, tá ok? Vocês sempre vão olhar gráficos intraday, no gráfico quando você vai operar day trade, que é a operação de curto prazo. O swing trader, a gente fala em gráfico de 60 minutos, diário ou semanal, tá ok? 60 minutos você vai colocar aqui na sua plataforma gráfica, 60 minutos, e é isso daí. Position trade é o cara que opera, demora lá 2, 3, 5 meses em média. Geralmente ele usa o diário semanal. O buy and holder, ou também o sell and holder, porque assim, o buy and holder é o cara que compra e deixa e segura, Também tem o sell and holder, é o cara que vende e segura por muito, muito tempo. Aí ele vai usar já análise fundamentalista, ou ele vai entrar em fundos de investimentos. Já não é muito a ideia da análise gráfica, que é essa aqui que eu mostrei bem rapidamente aí para vocês. Perfeito, pessoal? O tempo gráfico, então, depende do seu perfil. Se você é um day trader ou swing trade, você vai encaixar esses tempos. Essa sexta pergunta, ela é muito parecida com essa daqui, com a quarta. Então a sexta pergunta é: posso trabalhar e investir ao mesmo tempo? Primeiro, se você conhecer o seu perfil, como eu falei lá atrás, o seu perfil é o quê? Poxa, eu tenho trabalho que me suga o dia inteiro, não vou operar day trade. Não posso nem olhar uma notificação da Folha, uma recomendação da Folha, porque a gente manda as recomendações para o seu celular. A gente manda as recomendações no celular de vocês, vocês recebem lá, tá aqui, por exemplo, a gente está dando aula, agora não ia dar para operar, mas vamos supor, você está acompanhando, você está fazendo a gestão dos vendedores, aí você recebe uma notificação no celular, você vê lá, poxa, tá aqui uma recomendação para comprar Petrobras a R$17 para vender a 18, stop a 16,50, um exemplo, tá? Um exemplo bem rápido aí. Aí você vai, se você tem tempo para dar um ok na operação e executar essa operação, você pode fazer, tá? Mas se for um trabalho que te suga muito, aí você vai optar, vai optar por operações mais à noite. Seguir as recomendações de swing trade à noite. No day trade você tem que fazer no mesmo dia, rapidamente. Swing trade você pode deixar um pouquinho mais para a noite, Sim. Porque ele exige menos de você ali, menos rapidez para executar a operação. Eu mesmo, por exemplo, claro, eu trabalho com isso, mandando recomendação para vocês e tudo mais, e sei, dessa questão aí de que vocês não têm tempo, muitas vezes, um ou outro, então às vezes acabam indo para o swing trade, acabam indo para um position trade, para um day trade de acordo com o seu perfil. Muito importante identificar isso, porque se você realmente não consegue operar o day trade, às vezes nem compensa entrar numa operação de day trade, porque você vai ficar preocupado, vai atrapalhar seu serviço e às vezes você pode até acabar perdendo dinheiro. Em relação aos tempos gráficos, eu gosto muito particularmente day trade gráfico de 5 minutos. Eu acho mais tranquilo, mais calmo, não é tão, vamos dizer assim, não é tão rápido igual o gráfico de 1 minuto. O Hamilton acho que gosta mais de 1 minuto. Eu gosto porque ele refina, Você olha ali o gráfico de 5, você está encontrando um rompimento de uma resistência, por exemplo. No gráfico de 1 você consegue encontrar o ponto exato de rompimento. Sim.
Você olha um pouco mais por dentro ali da formação gráfica, você olha um triângulo, um exemplo, né? Um ombro, cabeça, ombro. Você enxerga praticamente a mesma coisa do 5. O 1 e o 5 eu vejo que trabalham muito próximos, né? Então vamos lá. Então, é possível trabalhar e investir ao mesmo tempo? Conhecido o seu perfil, você vai estipular o seu prazo operacional. É possível você estudar à noite e executar as operações no próximo dia também, tá? Poxa, eu vou ter um tempo à noite, eu posso agendar a minha recomendação, no seu home broker você agenda essa recomendação e ela vai ser executada no dia posterior. Você pode fazer isso tranquilamente. Agora, se você for um trader autônomo, se você opera, né, por conta própria e trabalha e quer investir, eu vou dizer que sim, é possível, desde que haja oportunidades. É que assim, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pessoa fala, puxa, eu quero operar meio-dia. Ah, não, eu tenho das 3 às 4 para operar. Não, eu tenho das 11 a meio-dia. Geralmente você tem um tempo livre estipulado no seu trabalho. Você pode operar nesse horário, desde que haja oportunidades. Sim. Porque às vezes o mercado está ali parado, não vai para cima, não vai para baixo, não faz nenhum setup interessante para comprar nem para vender. E às vezes você fala, puxa, eu tenho essa meia hora para operar, mas nessa hora pode ser que não tenha oportunidade. Então é isso que eu quero dizer. Você pode operar, trabalhar, né, dar uma folga no trabalho, mas você tem que esperar a oportunidade. Agora, se você não pode acompanhar o mercado, eu coloco aqui assinante Folio versus trader autônomo, porque a Folio tem o propósito de facilitar a sua vida. Poxa, eu não tenho tempo de acompanhar o gráfico, de ficar ali na frente do mercado, esperando dar oportunidade, mas eu tenho tempo de seguir uma recomendação da Folio. Aí você consegue operar day trade, consegue operar swing trade com muito mais eficiência. Então esse é o propósito da Folio. Facilitar a vida de vocês, né? Poxa, por que se você gosta de bolsa de valores, quer viver essa experiência, mas está ali no trabalho ou quer sair com a família, não consegue focar ali nas operações, não consegue ter tempo ou não tem controle psicológico também, a Folio, você sendo assinante, você consegue ter essa experiência de uma forma muito mais simples, muito mais fácil, tá bom? E foco em produtividade. Muitas vezes você perde o foco e a produtividade no trabalho se você tiver que operar. Porque você começa uma operação, de repente ela vira uma bola de neve. Você perdeu, você começa a querer dar o troco no mercado. Sim. E vira aquele negócio. A vingança, né? A vingança. Na verdade, essa questão de ter que operar e operar com a Folio são duas coisas bem diferentes, tá, pessoal? A questão de ter que operar é você ter que abrir o gráfico e ficar acompanhando. Isso demanda tempo, leva tempo. Isso. E operar pela Folio é só receber a recomendação. Então são duas coisas bem diferentes, tá? Uhum. E o foco e produtividade é a mesma coisa que você continuar trabalhando e você deixa com a gente esse foco e produtividade, com as nossas recomendações, tá bom? Pelo menos essa é a ideia. Que esse aqui é o aplicativo, ó, Folio. É só baixar na Apple Store, na Google Play. Aí eu vou acessar aqui a Folio. E aí você tem acesso às análises, tá? Por exemplo, ó, Vale 3, Cirela. E as recomendações, acho que vai ficar muito bom para mostrar na câmera. Tem day trade, recomendações day trade, vai pipocar uma notificação no celular ou no computador. Você, poxa, quero entrar na operação, vai lá, puf, é só seguir a recomendação, executar a operação no sua plataforma preferida. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos lá para a 7ª pergunta. Qual é o equipamento necessário? Eu coloquei aqui internet de 1 mega, que seja estável, uma média aí, não precisa ser 10 megabytes também, não, 1 megabyte sendo estável, isso é o importante, você consegue operar na bolsa tranquilamente. Um notebook ou um PC com um processador Core i5 de 8 GB de RAM, também não é um computador antigo, tipo, sei lá, um Centrino, computador antigo, Joel. Celeron. Tenha pelo menos um Core i3, 4 GB de RAM pelo menos. Eu coloquei 8 GB como se fosse o recomendável, tá? Para você não ter problema com memória. Porque às vezes você abre muita coisa e acaba tendo problema.
Tá bom? Então, quantos monitores? Isso aqui é uma pergunta muito frequente. Se você quer operar por conta própria, pelo menos uns 2 a 3, tá? Agora, poxa, eu só quero seguir a Folio, um notebook, tranquilo, um computadorzinho ali, um monitor, sem problema algum. Nós da Folio, a gente usa cerca de 8 telas. 8 telas. Por quê? Porque a gente tem muito gráfico, transmissão de vídeo, você tem que ver uma tela, as perguntas dos investidores que estão ali na aula. Então a gente tem que ter várias telas. Enquanto a gente está dando aula, por exemplo, a gente tem que ter lá 2, 3 telas para ficar bem mais fácil de acompanhar. E também de colocar um gráfico em uma tela, um gráfico em outra, olhar ao mesmo tempo, né? Poder olhar rapidamente e transitar de um para outra. Agora, você está começando, você não vai precisar de nada disso. Se você quiser pôr um notebook e mais uma tela, perfeito. Né? Tranquilo, porque você vai ter 2 telas, um notebookzinho, você põe lá, liga um HDMI ou um cabo VGA, já tem uma segunda tela, facilita bastante, tá? Mas, claro, não é obrigatório, mas facilita. Você tem que tomar cuidado com o foco e a distração, porque colocar muitas telas, geralmente você pode perder o foco. Então tem que tomar cuidado com isso. Plataforma profissional e home broker. Bom, se você gosta de uma plataforma tipo Profit Chart, MetaTrader, o XP Pro, você pode ficar com elas, você pode começar a usar elas. Assim, mas o início, geralmente a gente recomenda o home broker. Geralmente, não é uma obrigação também. É que hoje as plataformas profissionais, elas não são mais tão complicadas, não são caras, a maioria já é gratuita. Então dá para até começar com a plataforma. Sim. Não é mais um impedimento. Antes era um impedimento, tinha que pagar 350, 400 reais. Então hoje já não tem esse impedimento. Um home broker, uma plataforma profissional grátis, você pode começar e executar suas operações. Para quem é assinante Folio, eu coloquei aqui um smartphone, qualquer smartphone recebe, tranquilo, e um PC básico. Não precisa se preocupar com tanta tecnologia. Mas é legal ter uma internet, isso aqui é um dos principais. Uma internet estável é o que geralmente dá problema. Às vezes você tem até um sinal, uma internet mais rápida, mas ela é instável, e aí fica complicado. E a última pergunta, como definir alvos de lucro e prejuízo? Aqui é uma pergunta mais estratégica, tá? Mais na prática. Primeiro, para você definir os alvos de lucro e prejuízo, eu coloquei definir o tempo operacional que se encaixa ao seu perfil. Lembra que eu falei um pouco lá atrás? Você tem que fazer uma autoavaliação. Se eu sou um cara, puxa, eu sou muito ansioso, não consigo, eu quero ganhar rapidinho, fico tremendo, já tentei, sei lá, 3 anos e a bolsa acho que não é para mim, né? Aí você vai para um prazo mais longo. Day trade talvez não seja melhor para você. E também, assim, tem vários tipos de perfis. Você pode, não só pela disciplina, né, que eu falei, Sim. mas o dinheiro que você tem para investir também faz parte do seu perfil. Poxa, eu tenho agora R$1.000. Ou você alavanca, né, ou deixa para o longo prazo. Sim. Para começar com um dinheiro assim, abaixo de R$1.000, 800. Alavanca é o que? Usar mini contratos, tá? Mini contratos futuros que tem a margem, o valor é baixo, R$80, você já consegue investir. Ou alavanca para ações, opera com 5, 10 mil, tá bom? E tem que definir se você quer ser um scalper, que é o cara que opera no curtíssimo prazo, pega lá, sei lá, 50 pontos no índice, 2 pontos no dólar, tá? Mas antes disso você tem que entender o tempo operacional que se encaixa no seu perfil, tá? O tempo operacional do gráfico também, como eu falei lá atrás, né? Qual que é o melhor ativo para operar na bolsa? Esse aqui, ó. Qual que é o tempo gráfico melhor para operar? Se você definiu isso daqui, você consegue, né, definir o tempo operacional que se encaixa no seu perfil. O scalper, ele geralmente usa o book de ofertas. O que é o book de ofertas? É onde você vê quem está comprando, quem está vendendo, e a técnica não vai muito no gráfico para você operar. O day trader, ele já usa o gráfico.
E tem o seguidor de tendência, ele demora um pouco mais para operar, para sair de uma operação. O day trade ele já fica pegando alvos curtos. O scalper é ainda mais curto do que o day trade. Então se for fazer uma escala, o scalper é o bem rápido, sei lá, tem operações que duram 2 minutos, algumas vezes sim. O day trade ele pode durar umas 2 horas, o seguidor de tendência pode demorar o dia inteiro, por exemplo. Tá? Se a gente estiver falando de day trade. Agora no swing trade, aí pode demorar muito tempo, né? No caso, por exemplo, eu se encaixo mais em operações que carrega mais tempo, né? Ou seja, não seria bem um seguidor de tendência, mas seria um seguidor de oportunidades, seja na tendência, reversão de tendência. Eu tenho esse perfil mais aí, que opera em gráfico de 5 minutos, carrega um pouco mais a posição. Isso é meu, pessoal, tá? Tem traders que vão muito bem aí com operações mais curtas, né? Isso é tudo pela questão de eu trabalhar em um gráfico de 5 minutos, porque eu olho candles passados, de dias anteriores, eu traço, uso bastante quantidade de candles para ter uma ideia. Por exemplo, isso aí é gráfico de 60, né? Colocar no gráfico de 15 do mini índice a gente explica melhor, né? Coloca lá, por favor. Gráfico de 15 minutos. Por exemplo, tira um pouco do zoom. Tem uma LTB... Sim. Não, tira um pouco, aumenta mais. Pra vocês terem uma ideia como que eu gosto de alongar, né? Tem uma linha de tendência de baixa passando aí no índice e chegou a furar até ontem, hoje abriu no gap de baixa, aqui? Abaixo dela. Vamos aqui, pode traçar aí. Deixa eu pegar aqui, na verdade, como é que apaga esse aqui agora? Aperta nela e deleta. Beleza. Reta lá em cima, linha. Deixa eu só comentar com vocês aqui, olha, eu tava acompanhando essa regiãozinha, depois que ele rompeu esse canal, ele sofreu essa resistência aqui, e depois começou a trabalhar abaixo dessa linha. Ontem ele conseguiu romper na parte da tarde, tá bom? Ele chegou a furar, inclusive até sentiu suporte lá naquela região, mas hoje abriu já nesse gap de baixa. Vou aproximar lá, dar um zoomzinho. Então, aqui ó, vou dar um zoom, fica um pouquinho mais fácil para vocês verem. Então ele traçou uma linha de tendência de alta e depois uma linha de tendência de baixa. Isso, exatamente. E para amanhã, até comentei no estudo hoje, falei, olha, talvez o mini índice vai estar querendo vir buscar de novo essa resistência aqui para amanhã, no gráfico de 15 minutos, né? Talvez ele queira vir buscar aqui amanhã essa resistência, se furar, talvez dar uma comprinha aqui. Isso gráfico de 15, tá? No gráfico de 5 minutos, ou de 2, ou de 1 minuto, vai rolar alguns trades antes disso acontecer. Vai ter algumas outras oportunidades. Então, assim, depende muito do perfil. Tem gente que se sente muito mais confortada, na verdade confortável, na palavra certa, em operar o rompimento dessa linha, ou a resistência, no caso de uma venda, do que ficar tentando escalpelar, pegar poucos pontos e tudo mais, né? Então depende muito da cabeça, do perfil aí da pessoa. E o que eu acho bacana da Ford é que as recomendações que tem lá dentro se enquadram em todos os perfis. A gente tem operação curta no dólar, tem operações curtas também no índice, longas, então depende muito da estratégia que vai ali se enquadrar no momento, ou seja, de acordo com o sistema da Folio, né, um conjunto ali de traders, analistas, buscando as oportunidades, de acordo com o conhecimento de cada um que vai ser repassado as operações. Então isso que é bacana, né? E vocês, né, que estão aí na Folio, tem cada um o seu perfil, vai se encaixar no melhor que achar, né? Exatamente. Vamos lá, então, como definir o alvo de lucro e prejuízo? O alvo, na verdade, seria aqui o stop de lucro, né? Seria o stop gain. A gente fala muito sobre stop gain, stop loss, prejuízo seria o stop loss. Uma forma, aqui são dicas mais técnicas, um pouco mais avançadas para quem está começando, talvez fique um pouco difícil. Mas vamos lá. Então, para você definir uma região de alvo de lucro e prejuízo, stop gain, stop loss, você pode usar regiões de lateralização, que é quando o gráfico fica oscilando ali numa faixa, consolidando, né? Você encontra essa faixa de lateralização, você pode usar ele como uma resistência. De repente você compra um ativo abaixo, né, do preço da lateralização, você compra o ativo abaixo e usa aquela lateralização como um ponto de alvo, né, o alvo para lucro. Né? Você comprou embaixo, ali tem a lateralização, você pode vender abaixo dessa
consolidação. Mais fácil de falar do que lateralização. Consolidação, Congestão, range, é tudo a mesma coisa. Range. É tudo a mesma coisa. Você encontrou um ponto ali onde está ali, não vai para cima, para baixo, você pode ter certeza que já tem uma força grande de player, né? Uma predominância de player. E aí eles vão defender a posição. Eles vão estar ali esperando. Pô, se o cara tá querendo jogar o mercado para cima e eu tô ali na venda, naquele range, né, naquela consolidação, eu vou jogar o mercado para baixo. E muitas vezes é ali que acontece a resistência, né, o topo do mercado. Então vamos lá. Então, a suporte e resistência também são usados como pontos de alvos de lucro e prejuízo. Médias móveis como suporte e resistência, vou mostrar aqui rapidamente. Um exemplo, média móvel como suporte e resistência. Eu queria mostrar, deixa eu ver aqui, foi no gráfico de 1. Aqui. Por exemplo, o preço, para quem não sabe, o preço, a gente fala sempre o ativo, tá? O ativo aqui, os candles no caso. O preço se movimenta e você usa uma das técnicas, né, de stop, você poderia colocar abaixo desse fundo, porque é abaixo da média móvel amarela, que essa aqui é 72 períodos, você pode jogar um stop abaixo dela, o ativo sobe, cai, senta na média móvel, você pode usar o stop abaixo dela. Aqui, por exemplo, algumas vezes falha, é normal, né? Por isso que você tem que usar a gestão de risco, tá com uma disciplina de estopar realmente, porque ela pode cair depois e muito, muito mais baixo, né? De repente você não estopou aqui, ela pode cair muito mais, tá? Então, uma forma de você encontrar um stop é abaixo da média móvel, como eu coloquei aqui. Ele vira um suporte, você pode usar abaixo do suporte como um prejuízo, alvo de prejuízo na operação. Quando o ativo também está muito afastado da média móvel, um exemplo, você pega aqui, nesse exemplo acho que não vai dar, mas vamos supor, tá? O ativo está muito baixo, aqui, está muito abaixo da média móvel. Você pode usar também um tipo de operação que a gente gosta muito de fazer, é utilizar o alvo da média móvel como lucro, né? A região da média móvel como alvo de lucro. Compra aqui e vende aqui. Isso é perfeitamente possível de ser feito, a gente faz muito e dá muito dinheiro, tá? E a gente tem que agradecer muito também ao nosso amigo Bo Williams, né? Pelas estratégias das médias móveis, né? Nosso amigo Bo Williams, sempre que eu tô com ele em feiras, em eventos, poxa, ele que trouxe a estratégia das médias móveis para o Brasil. É um grande analista que eu tenho como referência aí no mercado. E quem que inventou o Price Action? As figuras gráficas? O Price Action é da natureza do japonês, né? A gente tem que agradecer aos japoneses, porque tem um baita de um ombro, cabeça, ombro no minuto ali. Aqui, né? Meio sem simetria, mas tem. Um ombro, cabeça, ombro aí, que furou e o índice andou. Eu lembro que a gente estava até com uma posição aberta de compra aí lá na Folha, pegamos 300 pontos, foi a última pressão do índice no dia. Não saímos positivo no dia, mas esse trade foi positivo. Daí ele andou aí, acho que mais, andou o quê? Uns 1.000 pontos. Andou uns 1.000 pontos de alta. 76.200, aí chegou no 77.200. Chegou. 77.100. Quase 1.000 pontos. O que ele disse, as figuras gráficas que a gente colocou aqui, Oco, Okoi, bandeiras, flâmulas, triângulos, dentre outros. Um exemplo é o Okoi, que é essa aqui que a gente visualizou. Você tem aqui um ombro, depois você tem aqui uma cabeça e abaixo, na frente aqui, o segundo ombro. Você pega a reta do pescoço, que é essa aqui que eu tracei, a gente chama de linha ou reta de pescoço. Pega uma reta jogando a linha do pescoço até a cabeça, tá? Até a cabeça, um pouquinho mais para cima, aqui, e projeta no rompimento da linha do pescoço. Você encontra o alvo da operação, tá? O alvo da operação aqui no caso,
comentários do pessoal no YouTube. Depois a gente vai responder eles. Que estão falando? Gordinho da Coreia. Esse Não, hoje tá show os comentários no YouTube, cara. Já me chamaram de Mestre Viking. Falaram que se desse o vendaval que tá tendo lá no Rio Grande do Sul, meu cabelo não ia mexer também. Eu vou parar de ver YouTube, senão eu vou dar risada aqui. Gordinho da Coreia. Gordinho da Coreia foi pra cavar. O cara criou o setup, né? O price action. A gente não sabe, realmente, a gente não sabe. É da natureza dos candles, né? O criador disso tudo, quem identificou essas figuras, a gente não tem nem ideia quem que é. Importante que dá pra ganhar dinheiro com isso. Sofrer marketing. Comentário ali. Bom, tem outras formas de você encontrar alvos, como por exemplo, fechamentos de gaps. Um exemplo, no mini índice hoje. Quando o ativo ele rompe uma área de resistência, vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar o gráfico de 5 minutos, vai ficar melhor. É assim, ó, você pode estipular, deixa eu dar uma limpada aqui, vou tirar as médias também, um pouco mais limpo. Aqui é o seguinte, quando você tem a abertura do pregão, o preço de abertura, ele vira uma resistência, se tem um gap de baixo, tá? Aqui foi o fechamento de ontem, abriu aqui embaixo, ele formou uma resistência, a gente chama de resistência porque há uma grande concentração de players, de investidores nesse ponto. Uma forma de você dar entrada na operação, tá? Aqui, ó, uma forma de você entrar na operação seria aqui no rompimento, entra na máxima, fechou o mercado. Mas amanhã é bem possível que o ativo venha testar aqui. Pessoal, tivemos uma pequena queda aí, desculpem, tudo certo, teve um pequeno imprevisto, mas já voltou, né? Vocês estão vendo a nossa câmera? Da entrada na operação. Tem que esperar no YouTube para atualizar pra gente ver agora. Tá. Eles estão Uma vendo forma aí, de você entrar na operação seria aqui no rompimento, entra na máxima, áudios, fechou o mercado. Mas, isso, beleza. Pessoal, desculpem novamente, 2 áudios, já cortei. Poxa, desculpa, caiu aqui. Vamos lá, vamos continuar? Faltavam alguns pontos. A gente está falando do price action aí para vocês, sobre ombro, cabeça, ombro, bandeiras, flâmulas, e a gente comentou do gráfico do mini índice lá nos 5 minutos que o Hamilton estava olhando uma oportunidade de alta até o fechamento de gap, isso, que eu acho que vai coincidir com o gráfico de 15 que eu mostrei, a resistência da LTB. Então, querendo ou não, no gráfico de 5 vai ter um trade antes do rompimento da LTB, né? Então, só para vocês terem uma ideia, que quanto menor o tempo gráfico, maior a quantidade de operações, e depende muito do fator emocional de vocês também. Será que vocês aguentam fazer muitas operações? Pessoal, voltou, né? Tá melhor agora? Como é que tá aí, pessoal? Voltou? Acho que sim, acho que voltou. Você deu play já? Iniciar a transmissão? Já, nem preciso. Vê se não tá pegando os 2 áudios aí de novo. Não, tá um áudio só. Beleza. Voltou, beleza, legal, pessoal. Peço desculpas. É um problema aqui de aquecimento no negócio. Deixa eu mais pra cá. Beleza, pessoal, vamos continuar. Faltavam alguns poucos tópicos. Eu havia dito sobre o fechamento de gap, que é uma das formas de você encontrar pontos de entrada e também de saída. Vamos colocar aqui o gráfico de 1 minuto.
eu havia dito sobre a... 5 minutos que a gente 5 minutos, 5 É. minutos. Melhor. Aí. Então, meus amigos, eu havia dito o seguinte. Você tinha uma entrada aqui no 76.930 e um alvo bem interessante no 77.375, que dá aí uma possibilidade, né, um upside aí no 400 pontos. 420 pontos. É uma maneira muito comum, dá muito certo. A gente olha no gráfico diário. Deixa eu tentar encontrar aqui alguns exemplos. W3, deixa eu tentar lembrar de alguns exemplos de operações que dão muito certo. Deixa eu ver, a própria BTOW3 tem um ponto de entrada aqui, né? A gente tá comprando nela, inclusive. Compramos hoje nesse martelinho que fez aí na... Esse ativo BTOW3 tem um fechamento de gap lá no 23,97. Essa técnica de fechamento de gap, ela é bem... Aqui. Travou a câmera. Ela é bem antiga, tá? Só que funciona muito bem. Funciona muito bem. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Vai ter que tirar a câmera e colocar de novo. Caramba, cadê o mouse? Então a técnica de fechamento de gap, ela é uma das primeiras que vocês estudam quando vão começar a investir na bolsa. Sempre vocês vão ouvir, poxa, tem uma região de preço onde não há negociação, fechamento de gap e tal. Vocês aprendem isso muita frequência. E dá muito certo, a gente vê na prática funcionando muito bem. Beleza? Ótimo. Então vamos lá. Comentei sobre o alvo de lucro e prejuízo na operação. E agora nós vamos deixar para vocês perguntarem para nós, né, uns 10 minutinhos aí, se vocês têm alguma dúvida que a gente possa contribuir para o crescimento de vocês. Antes, deixa eu só mostrar a plataforma Folio. Deixa eu mostrar aqui para vocês a plataforma Folio. É um site, folio.com.br, é só você digitar no navegador. E aí você pode experimentar grátis a plataforma. Eu vou entrar, primeiro na página inicial, você pode dar uma lida aqui, o propósito da Folio, como funciona. Nós fazemos o trabalho pesado de análise, você recebe as melhores oportunidades, segue as recomendações e relaxa enquanto nós monitoramos o mercado. E também, se você precisa de uma segunda opinião, você fala com nossos analistas de plantão durante todo o pregão. E aí você fica tranquilo, né? Essa é a proposta da Folio, deixar você mais tranquilo e ao mesmo tempo entrar na bolsa de valores com risco calculado, com profissionais do seu lado, com toda a bagagem, expertise da equipe da Folio. Entrei aqui na plataforma, né? no site app.folio.com.br, que é uma plataforma. Você encontra aqui as análises. Quero consultar a análise da GGBR4. Digita lá. Você vai poder consultar. Clica aqui em mais info, consulta. Quero olhar a análise da Cyrela. Digita lá, você pode consultar. Aqui tem um tutorial para você navegar. E aqui é onde a gente concentra as recomendações. Day Trade, as encerradas. Vamos dar uma olhada aqui nas últimas. Hoje a gente teve, nas encerradas, a gente pode ver todos o resultado do dia. Hoje a gente teve um trade no final de 300 pontos, mas no final, na contabilidade do dia, hoje a gente acabou saindo com prejuízo. Ontem foi lucrativo, mais ou menos 300 pontos. Ontem foi um dia muito bom. Estou mostrando aqui do dia 16, teve um trade de 370 pontos. Enfim, essas são as recomendações encerradas de Day Trade. E Swing Trade também nós temos. Tem operações que dão 6%, outras que dão prejuízo, outras que dão lucro. É sempre assim, no final de um grande período, você tem que fazer uma contabilidade e ver quanto que deu o somatório total. Porque sempre vai ter operações que vão dar prejuízo, isso é inevitável. Infelizmente não tem como garantir todas as operações, não existe certeza nunca na Bolsa de Valores, tá bom? Beleza, pessoal?
mostrei aqui um pouco da plataforma, tem aqui o Performance e tem a sala ao vivo. Vocês podem fazer todo tipo de pergunta, a gente está aqui durante o pregão inteiro, tá bom? Vamos lá, pessoal, então tem alguma dúvida, se vocês quiserem aproveitar? Tá lá dentro da... Vamos ver. dos slides, as dúvidas. Vamos lá, as dúvidas. Eu acho que não. Agora vamos ver se vocês têm alguma dúvida. A Folio é para investimentos ou para consultoria? A Folio é para investimentos e análise, no caso. Você vai receber... A consultoria já é um pouquinho mais ampla. No caso, assim, pensando em consultoria, o cliente iria lá tirar na verdade, ter uma segunda opinião, né, do papel que ele quer, da análise que ele quer. Acho que a consultoria é nesse sentido, de consultar o ativo, né. Lá aquele campo análise, pessoal, que o Milton mostrou, na verdade, é um campo onde preparamos para uma possível recomendação. Se o ativo está lá em análise, é porque a gente está olhando que tem uma possível oportunidade de operação lá dentro, tá bom? Então a gente prepara vocês para ficarem cientes lá de que vai ter alguma recomendação, tá bom? Agora consultoria de... entendi agora a consultoria. Consultoria de carteira, essas coisas, não. A consultoria, ela pega o investidor, ela entende a realidade, tem acesso à conta dele, faz um trabalho assim mais profundo, porque ele pega, no final das contas é muito parecido, mas a consultoria é um pouquinho mais ampla. Ela pega, o consultor ele sabe a realidade, a vida do investidor, ele tem acesso aos dados íntimos dele. O analista não, o analista ele olha todo o mercado, olha todos os tipos de investimentos e ele recomenda. E aí o investidor ele aceita essa recomendação ou não. Essa guerra Coreia versus Estados Unidos, se acontecer essa guerra, vamos dar uma olhada aqui. De perguntas no chat do YouTube. Tá. Aqui, tá certo. Agora eu vi aqui. Coloca as perguntas em cima pro pessoal ver, né? Acho que é bacana. Vamos lá, vamos seguir essa... São bastante aqui, hein? A gente selecionou durante a aula algumas perguntas. Bom, a gente já explicou, né, como que faz para investir, não tem muito segredo, é entender o seu perfil, tem que ter uma conta em corretora, tem que ter um certo dinheiro para aprender e com o tempo você vai entendendo mais e vai permitindo se expor mais o risco, você vai colocando mais dinheiro à medida que você vai aprendendo. Ele perguntou de forma prática, né? Abrir conta numa corretora. De forma prática, abrir conta. Abrir conta numa corretora, transferir dinheiro para lá através de uma conta bancária e acompanhar a Folio, receber as recomendações, abrir o home broker lá e pronto. Essa é a forma, né, eficaz aí da resposta, tá bom? Isso. Bom, aqui foi mais um comentário. A VWAP no TradeZone não tem mesmo. Não tem, né? No TradeZone, assim, pessoal, deixa eu explicar, tá? Pelo MetaTrader, a VWAP que tem lá, ela faz o cálculo diário, semanal e mensal, tá bom? Agora, no TradeZone, Profit Chart e outros sistemas gráficos por aí, pelo Brasil afora, se não me engano, só faz o cálculo diário, por isso que é diferente. Vocês vão colocar o gráfico diário da CL3 e vai colocar a VWAP e vai dar totalmente quebrada, ela vai passar no meio dos candles. Aí não tem como usar. Ela é para utilizar em gráficos intraday, 5 minutos, 15, 20. Essa VWAP que tem lá no TradeZone e que tem também no Profit Chart, por exemplo. Exatamente. Agora, pelo MetaTrader é a única plataforma que tem a mensal. Aí dá para usar no Swing Trade. Tá, então a gente vai dar uma avançada aqui. Bom, dá para disponibilizar a tabela, aquela tabela de alavancagem, dá para disponibilizar. Só pedir por A VWAP, o Jorge já respondeu. Sim. O valor da mensalidade ele é R$ 89,00 por mês. Esse é o valor da mensalidade. Como que funciona a Folio? Você baixa o aplicativo no celular, você pode usar o celular smartphone, baixa o aplicativo e recebe as notificações. Poxa, eu recebi lá uma recomendação de compra da Petrobras. Eu quero seguir? Você vai lá e executa no seu home broker ou no seu celular também tem a opção, né? Se você baixar o aplicativo da corretora, você pode fazer a execução dessa operação, dessa recomendação. Sim.
por enquanto ainda não dá para operar pela Folio. Você não consegue seguir a recomendação na própria Folio. Você tem que ter uma outra plataforma para poder fazer esse intermédio, tá bom? Eu gosto da corretora XP, porque é onde eu concentro, é a maior corretora. Eu gosto da corretora e eu utilizo ela, tá? Mas fique sempre à vontade para qualquer corretora que você quiser. Em breve, sim, a gente pretende fazer o roteamento, que é da Folio você poder executar. Isso está nos planos, né, muito em breve aí para a gente soltar para vocês, tá? E aí não precisa entrar em outra plataforma para executar. Outra pergunta, como que funciona? Já acabei de comentar, né? Que eu tenho muito trabalho e tenho mais tempo à noite. Pode operar o horário que você conseguir. As taxas das corretoras, desconto em impostos. Para day trade é 20% de imposto de renda, para swing trade 15%. Eu gosto da corretora XP. Perguntaram onde eu opero. Eu gosto da corretora XP porque é onde eu deixo o patrimônio, eu consigo ter acesso a produtos que não tem em outras corretoras, produtos mais sofisticados, tá? Porque assim, a gente tem que tomar cuidado muito com o investimento bola da vez. Qual que é o investimento que está todo mundo falando? Esse investimento geralmente não é o melhor. Você tem que procurar um produto, um investimento um pouco mais esquecido. Geralmente são os melhores. Você tem que tentar achar um investimento um pouco mais esquecido ali, que ninguém está dando bola, porque geralmente esse é o melhor. O que está todo mundo falando, muitas vezes já foi a época dele. E aí tá, sei lá, você já pega o final da festa. Então, o que diria em operações de mercado de cereais? Commodities, né? São commodities. Não é muita especialidade. Por enquanto a gente não recomenda. Não faz recomendação, mas lógico, ele é um mercado muito promissor. Você pode fazer as operações tranquilamente. Quanto tempo é possível aprender o básico? Depende muito da sua dedicação, né, João? Sim. 2 meses. O famoso tempo de tela, né? Até pro básico tem que ter o tempo de tela. Tem que pegar aí e gastar um tempo em cima disso. Acho que uns 2 meses estudando aí todo dia, pelo menos uma horinha, 2 horinhas aí, dá para aprender o básico já. E eu falo assim, aprender o básico e aplicar o básico, né? Não adianta só você estudar, tem que aplicar também. Por isso que demanda um pouquinho mais de tempo. Tenho que fazer a operação no mesmo instante que recebo no celular ou tenho um tempo de 10 a 15 minutos? Depende da oscilação, tá? Da oscilação do ativo. Porque às vezes a gente manda a recomendação e o preço de entrada não bateu lá ainda. Por exemplo, o índice está oscilando lá no preço de 75 mil pontos. E a recomendação da Folha é de comprar 75 e 100 pontos acima. Então você não vai comprar agora, né, nos 75 mil. Você vai esperar subir os 100 pontos para depois comprar. É só um exemplo, tá bom? Geralmente o day trade a gente já manda imediato, né? A gente já manda a operação, já dá para entrar no ato. Agora o swing trade tem esse intervalinho, tá? Tem esse intervalinho de preço aí, em questão de centavos, né? Então depende muito do preço recomendado e do preço que está oscilando ali no momento. Isso. Vamos lá para a próxima pergunta. Quero focar full time day trade, o caminho. Bom, na Folio é só você baixar o aplicativo e receber as recomendações no celular, no computador. É o caminho que a gente está apresentando para vocês agora. Dá para fazer day trade com as plataformas da XP ou MetaTrader ou tem uma diferença grande para uma plataforma como a ProfitChart? Eu vou dizer que não. ProfitChart, XP Pro, MetaTrader, elas são bem pau a pau. Tem uma coisa ou outra no ProfitChart de opções, uma coisa de tape read um pouco mais avançada, né? Acho que ele está falando de tempo. Tempo? Tempo de envio, né? Não. De ordem e resposta do servidor, latência, aquelas coisas. Olha, vou ser bem franco, tá? Esse tempo de resposta não é tanto do sistema, da plataforma em si, mas em si da corretora, tá bom? Então, e lógico, de onde você mora também. Quanto mais longe da XP, mais longe da Bovespa, mais tempo vai demorar para a sua ordem entrar lá dentro da Bovespa, né? Só que em relação ao MetaTrader, XP Pro, qual que é melhor, ProfitChart, qual que é mais rápido, qual que chega mais rápido, é indiferente, tá? Isso para mim é indiferente. Beleza. Basta dar ordem ou tem que dar no meu Note? Você teria que dar ordem no seu computador. Sim, deixar aberto já o home broker, né? Preferência. Deixar aberto o home broker e já opera por lá. Por enquanto, né? Depois que a gente tiver o sistema de recomendação, vocês vão fazer da Folio o HB de vocês, o sistema de vocês, tá bom?
Isso aqui é brincadeira. É. Qual média móvel devemos usar? Eu gosto muito da 80 e da 20. Né? Você pode usar 75. Eu gosto entre 80 e 70, a média móvel exponencial, para usar como ponto de suporte e resistência, e a 20 também. Sim. Claro, você tem que fazer um backtest. Eu gosto dessa daí, de 80 e 20. As duas é melhor. Pretendo ser trader autônomo, como poderia ser útil? Você pode receber as recomendações, né, e operar seguindo as recomendações da Folio, o Gilberto Gomes. Se acontecer e a gente vai ensinar vocês também, né? Sempre a análise e educação, elas caminham muito juntas. Muitas vezes você até confunde uma coisa com a outra, né? Enquanto a gente está analisando, está ensinando também. Sim. Elas são muito íntimas. Se acontecer uma guerra na Coreia, o que aconteceria com a bolsa e com a vida dos traders? Provavelmente ia ter muita volatilidade. Sim. E se os traders souberem operar, vão ganhar muito dinheiro. Mas é lógico, geralmente é onde algumas pessoas perdem bastante por não usar o stop loss. O que a gente tem certeza é que vai ter volatilidade. E quem está comprado no longo prazo, o cara que não estopa a operação e se despenca a bolsa, aí ele perde dinheiro e ele não tem coragem de estopar mais. Se você não usa stop nas operações, infelizmente, uma hora você vai acabar perdendo dinheiro. Infelizmente, acaba acontecendo. A folha para investimento ou consultoria, isso eu já respondi agora há pouco, né? Por enquanto não fazemos em opções, por enquanto. Mas a gente tem plano sim para fazer em opções. No day trade não precisa manter a posição, né, João? Sim. De um dia para o outro não, né? Não tem problema, você pode encerrar todo dia. Até porque não seria mais day trade, seria um swing trade. Para quem não tem tempo de estudar, nós fazemos recomendações. É só você entrar no site, como eu falei, folio.com.br, e aí você faz o teste, né, e clica aqui em login. Você já vai entrar na plataforma e vai receber os pop-ups. Baixe também o aplicativo no celular. Você tem planos de preparar alguma aula sobre imposto de renda? Vamos estudar sim. Tem lá na equipe Trader, né? Tem, é isso que eu ia falar, tem lá dentro. O site educacional da equipe Trader você encontra aonde? Aprenda. Tem Aprenda. Foi uma aula que eu fiz, pessoal, sobre imposto de renda, e mostrei na prática uma DARF que eu tinha que recolher ali, né? Aqui, ó. Isso, tá aí. Imposto de renda na bolsa. Só clicar aí que vocês já vão estar acessando a aula. Vai ter que colocar, acho que, algumas informações aí. Mas é tranquilo, tá? É tranquilo. Perfeito. Que mais nós temos aqui? Para quem não tem tempo de estudar, vocês fazem... já respondi. Está existindo aftermarket? Normal. Né? Agora com a mudança do horário de verão, vai ter que hora daí? 6h30? Acho que né? Aumentou agora. Agora eu fiquei nessa dúvida. Vai ter às 6 agora, né? Horário de verão, o mercado à vista. E o mercado de contrato futuro vai ter às 6h15 com o leilão junto já. Uhum. Então tem que ver o after se vai até às 6h30. Ou emendou tudo. Eu acho que emendou tudo. Eu acho que deu 6 horas, 10 para 6 leilão, encerra, não tem after daí. Se não me engano é isso. Vamos disponibilizar, manda e-mail para relacionamento@folio.com.br, a gente manda para vocês. A conclusão do gap de WinZ17, qual a sugestão para amanhã? Esperar abrir, né? Tem que abrir. Esperar abrir. Às vezes pode abrir acima do gap lá do outro, né? Aí já era a operação de compra, né? Então tem que esperar abrir. Isso é muito perguntado. Pô, e o que vai acontecer amanhã na bolsa? Qual que é a recomendação de day trade e tal? Realmente é uma bola de cristal saber hoje. Tem que ver o gráfico na hora, toda a ferramenta, para entender se há uma recomendação de compra ou venda. Antes de abrir, aí vira um chute, e aí é complicado. Pessoal, legal. Vamos encerrar. Agradeço a todos vocês que estiveram presentes. Agradeço também o Joel que está aí com a gente, a filha dele. Sempre falo, né? A filha dele está lá esperando. E ele está aqui, guerreiro, trabalhou o dia inteiro, cansado, mas a gente faz com muito amor porque a gente gosta do que faz, né? E quando a gente faz com amor, poxa, é uma diversão. É uma coisa que tá no nosso sangue, então não tem, vou trabalhar, não, é uma diversão, tá bom? Então eu agradeço aí a todos que estiveram presentes, se inscrevam no canal, deixem um like também no vídeo,
e faça o teste na Folio, sejam assinantes, faça um teste de pelo menos 6 meses, no mínimo 6 meses. Não fique atrelado ao teste de 10 dias para você assinar ou não, porque tem muitas pessoas que falam, se eu tiver lucro nos 10 dias, eu vou assinar, ou se eu tiver prejuízo, eu não vou assinar. Tome um pouco de cuidado, porque a bolsa tem que ser de mais de longo prazo, tem que dar um tempo até você ver o resultado. Às vezes a gente perde uma operação num dia, e no outro dia tem vários lucros, né? E isso, as pessoas costumam pensar, puxa, perdeu hoje, amanhã vai ter prejuízo de novo. Não é bem assim. E geralmente quando tem muito prejuízo, geralmente é onde vem a grande alta depois. Sim, sim. Grande sequência de grande alta. Recuperação, de recuperação. Fator de recuperação. Ótimo, pessoal. Então, boa noite para todos. Agradeço novamente. E a gente se vê num próximo encontro. Obrigado. Beleza, pessoal? Até amanhã lá no Estudo de Mercado. Estudo de Mercado, lembrando, agora pelo canal da Fora, tá bom? Então se inscrevam aí e acompanhem o nosso Estudo de Mercado todos os dias a partir das 5 horas, horário de Brasília. Beleza? Um abração aí, pessoal. A gente se vê amanhã às 8h30 na Folio, na sala ao vivo. Um abraço. Tchau, tchau.